Nessa aula a gente vai ver um pouco sobre manipulação de arquivos, né, utilizando a biblioteca ali de I/O, né, de input e output. Então como é que funciona? Nós abrimos o arquivo, utilizamos ele e depois fechamos o arquivo. Então note que a maneira de chamarmos essas operações segue uma forma orientada a objeto, na qual temos métodos próprios deles. Então quando a gente tem um objeto, a gente utiliza a chamada de método usando esses dois pontos em vez de utilizar um ponto. Então é bem tranquilo, vocês vão entender. Quando eu fizer o vídeo sobre programação orientada a objeto com Lua, vocês vão conseguir montar essas estruturas também. Então vamos lá. Vamos ver primeiramente a leitura de arquivos. Então o modo de leitura é o modo R, né, de read ou ler. Então eu tenho uma variável que eu chamei de variável de arquivo e eu utilizo a função io.open. Essa função, veja só que ela recebe dois parâmetros. O primeiro é o file name, né, que é uma string, e o segundo é o modo, que também é uma string. Eu tenho vários modos aqui, ó, se você ver, o modo R é o read, o W é o write, o A é o append, e eu tenho algumas variações até chegando em modos binários e algumas combinações entre eles. Enfim, o que a gente mais utiliza são os três primeiros, né, que a gente vai conseguir considerar hoje aqui, que é o R, W, A, o para ler, o para escrever, e o para adicionar no final, que é o append. Então eu inicializo aqui a minha variável local arquivo, né? Eu posso escrever na tela aqui o tipo desse dado aqui de arquivo, colocar simplesmente assim, tá? E assim eu faço para ler um conteúdo. Antes de eu mostrar como é que se lê o conteúdo, deixa eu só não me esquecer de fechar o conteúdo. Então é assim que eu fecho, né? Arquivo, dois pontos, close. O VS Code ele te ajuda com isso. Então não se esqueça de fechar o arquivo depois de você abrir ele. Então, olha só, eu vou executar esse código e veja que ele me traz que é um file, certo? Ele conseguiu abrir esse arquivo nota, que é esse daqui, ó. Uma palavra qualquer em um texto qualquer, tá? Então foi o que eu escrevi ali e ele pegou esse arquivo, leu e disse que é do tipo file. E se eu colocasse, por exemplo, nota, sei lá, um número esquisito, um arquivo inválido, ele vai tentar ler e vai gerar um erro. E o erro, veja só que não foi gerado nessa linha aqui 17. O erro foi gerado na linha 39. Por quê? Porque na linha 17 ele escreveu, logo aqui embaixo na linha 18, que é new. Então, quando ele tenta ler um arquivo e não consegue, ele retorna new. O erro foi gerado lá embaixo, na 39, porque é quando a gente tentou fechar um new, ou chamar um método close em um new, tá bom? Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter. Abrir o arquivo, verifica primeiro se ele veio new ou não, para antes de continuar seguindo com as operações. Então, como é que eu faço para ler o conteúdo do arquivo? Eu utilizo arquivo, que é o próprio arquivo que eu tenho ali, e boto dois pontos. Então, veja só que o VS Code ajuda, ó. Eu posso chamar o close para fechar, o flush, o lines, o read e o write. Todos esses daqui. Eu vou chamar primeiramente esse read aqui, né, uma função, abre e fecha parênteses, e vou escrever na tela o retorno disso daqui. Então, basicamente, rodando aqui, veja só que ele leu uma, tá? Que é a primeira linha que tem aqui. Então, se eu quisesse ler a outra linha, basta eu copiar esse exemplo e eu vou ter palavras. Se eu quisesse a outra linha, eu pego isso aqui e copio de novo. E assim eu tenho qualquer. Então, é claro que a gente não vai fazer isso pelo número n de linhas que esse arquivo talvez tenha, né? Então, existem formas mais interessantes de percorrer todas as linhas, a gente já vai ver. Lembrando que essa função read, ela pode receber alguns parâmetros. Nesse caso, se eu passar 1, vai ler apenas um byte dessa informação, desse arquivo aqui. Então, só pega o caractere U, né, que é representação de 1 byte. Se eu botar de 3, ele vai ler 3 bytes, tá? Uma. E se eu botar para ler de novo, por exemplo, 3, você vai ver que ele vai ler uma, depois leu a quebra de linha, o P e o A, né? Então, ele leu o uma, a quebra de linha, que é como se fosse o barra N que está aqui, que a gente não vê, mas sabe que tem, e leu o P e o A. Então, foram 3 bytes que ele leu ali. Beleza, é assim que funciona esse método ali de read. Isso aqui foi o que a gente já fez. Como é que a gente faz então para iterar sobre todas as linhas? É bem tranquilo, basta utilizar, nesse caso aqui, um for especial. Esse for especial é esse tipo aqui. A gente pega, por exemplo, a linha, que seria nessa variável C, e chama arquivo.lines. Assim ele vai iterando sobre todas as linhas e vai escrever na tela para a gente. Então veja só uma palavra qualquer em um texto qualquer. E aqui também vale aquilo que a gente viu ali com read. Se eu colocar 3, ele vai lendo de 3 em 3 bytes, tá? Pegou uma, quebra de linha PA,
e assim ele vai seguindo lendo de 3 bytes em 3 bytes. Certo? Assim que a gente faz para poder ler então o nosso arquivo. Veja que é bem tranquilo. O que a gente não pode esquecer é de fechar esse arquivo no final, tá bom? Assim que a gente fecha o arquivo. Agora eu vou tentar aqui escrever nesse arquivo que eu abri em modo leitura. O que será que vai acontecer? Comentando isso daqui, rodando o código, veja aqui, era para ele escrever uma nova coisa que eu escrevo aqui nessa nota. Vou fechar aqui para você não achar que é aquilo. Rodei de novo, rodei de novo, rodei de novo. Veja aqui, ele não está escrevendo porque ele abriu em modo leitura, então simplesmente ele não faz nada nessa linha daqui, tá? Você pode tentar escrever, mas não vai funcionar. Beleza, então essa foi a parte de leitura de arquivos. E como é que a gente escreve arquivos? Escrever arquivos também é bem tranquilo. Seguindo aqui embaixo, nós temos a parte de escrita de arquivos. Eu vou agora abrir uma variável file, né, que vai ser um arquivo. A mesma função, io_open. Passo aqui o caminho do arquivo, que é na pasta io, e eu vou pedir para ele escrever esse nota2.txt. Quando eu uso esse modo de escrita, ele verifica o seguinte: se não existe esse arquivo aqui, ele vai criar para a gente. E esse modo de escrita, o que ele faz? Ele apaga tudo que está dentro e escreve. Então, nesse caso, ele vai criar tudo, criar o arquivo ali, e se tivesse alguma coisa, ele apagaria tudo. Depois eu faço um for aqui, de 1 a 20, para ele escrever o texto linha e depois i, certo? E fecho o arquivo. Então, basicamente aqui é o meu pedaço de escrita. Rodei esse pedaço de código, veja só que ele escreveu aqui, né? E botou linha, 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 linha até linha 20. Se eu quisesse inserir uma quebra de linha aqui, seria bem tranquilo. É só vir aqui e concatenar também com uma quebra de linha, que é o _n, rodando novamente. Eu vejo que agora sim já está tudo funcionando. Então veja que ele apagou todo aquele código, todo aquele texto que a gente tinha, né? Que estava tudo na linha 1 e reescreveu, né? E sobrescreveu, escreveu por cima. Se eu trocar aqui de modo W para o modo A, veja o que vai acontecer. Mandei executar de novo. Olha lá, ele já tinha escrito até a linha 20, então ele continuou escrevendo, certo? Então ele faz a escrita na frente. Então é assim que a gente pode estar utilizando esses modos. Se eu voltar para o W de novo, veja que ele vai apagar tudo e vai escrever só até os 20. Então é assim que a gente faz leitura e escrita de arquivos. Utiliza sempre os métodos, tá? É uma abordagem um pouquinho diferente, mas quando a gente vê orientação a objeto, aí vai ficar mais claro que a gente vai dominar isso daqui igual que a gente tem feito no curso. Então, uma coisa que eu queria deixar para você pesquisar como é que usa essa função aqui, string format em Lua. Você vai pesquisar, pode até copiar isso aqui e colar lá e você vai aprender como é que utiliza essa biblioteca aqui, string, né? E essa função dela que é o format. E também pense numa maneira de salvar e ler dados de um arquivo utilizando agora arquivos, já que você sabe ler e escrever. Então, salvar nomes de pessoas e depois ler esses dados. Faça esse desafio aí e vê se você consegue. Uma coisa que eu vou modificar aqui é apenas utilizar essa função aqui de string format para te mostrar como é que funciona. Eu vou pegar o string format aqui, né? E vou colocar aqui linha. Daí eu coloco o placeholder dela e faço o seguinte, posso colocar aqui também o que eu quero plugar, que é o i, né? Fazendo isso daqui, veja que a saída vai ser a mesma coisa, tá? Então aprenda a utilizar essa forma aqui, que é a string format, e já vou dando uma palhinha que também tem como fazer isso de outra forma, que seria mais ou menos assim, né? Eu pego a minha string aqui, escrevo o format, agora eu estou utilizando o método e executo o código, ele vai funcionar da mesma forma, tá bom? Para te provar que está funcionando, eu vou pegar, vou colocar i vezes 2 para escrever. Lá já está funcionando. Se eu quiser inserir uma quebra de linha, eu escrevo _n e veja só, é uma forma muito mais enxuta de você formatar então strings. Então fica aí para você pesquisar, vale a pena, é um assunto bem interessante. Espero que tenha ficado entendido. Foi uma aula rápida, né? Tranquilo, um conteúdo pequeno, bem tranquilinho. Como é que a gente utiliza funções do I/O, principalmente para leitura e escrita de arquivo. Você pode estar explorando agora um pouco mais nessa biblioteca I/O e vendo os outros métodos, né? Você pode acessar a documentação de Lua
e ver aqui todos esses métodos que a gente tem, como é que utiliza. Por exemplo, nós vemos aqui que essa open aqui tem o R, que é o modo de leitura padrão, e outros mais, né? E outras coisas interessantes que você pode estar pesquisando aqui. No caso aqui, ele utiliza até essa anotação de close, né? Eu pego o arquivo, o file, uso dois pontos close, que é para fechar esse file, fechar esse arquivo, né? Nós já vimos lá que quando a gente pergunta o tipo, ele me retorna file. Então, quando eu fecho, é daquela forma que eu utilizo. E mais coisas interessantes na documentação que você pode estar procurando. Eu abordei aqui o básico para você já poder trabalhar com leitura e escritas de arquivos.